um professor de informática tem sempre desafios quando quer trazer alguma tecnologia nova para dentro da sala de aula. Para começar, tem que sempre conseguir perceber se a sua sala de aula está equipada o suficiente para conseguir ter estas novas tecnologias. Se for algo, ou uma ferramenta nova que queira usar dentro que tenha que usar um computador, perceber se o computador tem uma net estável o suficiente para se poder usar aquilo, se o computador tem um hardware suficiente que permita conseguir aguentar as novas ferramentas que possa querer usar, e mesmo que seja algo que um hardware que o professor traga à parte para dentro da sala de aula, perceber se a própria sala tem uma estrutura, a estrutura da sala é suficiente para o professor conseguir integrar essa nova tecnologia. E para além disso tudo, o professor ainda tem que garantir que tem os conhecimentos suficientes sobre estas novas tecnologias para os poder aplicar em sala de aula. Porque o que acontece muito, falo por experiência pessoal, em termos de matérias, especialmente no que consta ao ensino profissional, não existe muita base pedagógica que o professor se possa basear para conseguir introduzir estas tecnologias em sala de aula. Porque não há, em muitos casos, não há sequer um manual específico que forneça vários recursos, novas tecnologias que o professor possa usar na sala de aula, e torna-se difícil para o professor, e é esse outro desafio que o professor tem, de entender o quanto à vontade o professor está com a introdução desta nova tecnologia, como vai inserir no currículo dos alunos dentro da disciplina e a forma como vai estruturar as suas aulas para dar. Concordo completamente com aquilo que disseste, especialmente com o facto de termos que ver se as salas de aulas estão equipadas para ter essa nova tecnologia. Grandes problemas que tenho e que tive a mencionar é às vezes nem sequer tenho internet estável, não. Por exemplo, posso dar um exemplo. Estavam os alunos a trabalhar com o App Inventor e não conseguiam aceder à internet, não ao site sequer. Às vezes nem conseguem aceder ao Google Classroom, etc. Por isso é essencial que as salas estejam preparadas para integrarem essas novas tecnologias. A formação dada aos professores para usar tecnologias digitais na sala de aula não é suficiente. Existem iniciativas e formações disponíveis, mas muitas delas são genéricas, pouco práticas. Elas não acompanham a rápida evolução tecnológica. Além disso, há uma falta de customização. Existem professores com diferentes níveis de competência digital. Eles precisam de formações adaptadas às suas necessidades. Como, por exemplo, há professores que ainda precisam de aprender o básico, como, por exemplo, usar ferramentas como o Google Classroom. Outros já dominam e poderiam explorar metodologias mais avançadas, como se fosse gamificação ou, por exemplo, a programação aplicada. Outro ponto que é essencial é a falta de tempo. O dia a dia de um professor é cheio de desafios. Muitas vezes não há espaço para eles aprofundarem o uso pedagógico das ferramentas digitais. Mais do que ensiná-los a usar as tecnologias, é fundamental formar professores para que eles possam integrá-las de forma que faça sentido nos processos de ensino-aprendizagem. Só assim podemos realmente preparar os alunos para o futuro digital. Queria só acrescentar aqui adicionalmente, Nuno, sobre o que tu falaste em relação às tecnologias, dos professores não só saberem usar a ferramenta, como conseguirem explorá-la toda. E deste, por exemplo, do Classroom. E eu acho que isso acontece bastante com os professores, especialmente aqueles fora da informática, que mesmo quando eles conseguem aceder à tecnologia, por exemplo, a quantidade de professores que já me pediram ajuda sobre como trabalhar em documentos na Drive, eles sabem aceder àquilo, não lhes foi bem ensinado, foi-lhes mais ensinado como aceder à plataforma e não lhes foi tanto ensinado como explorar as várias funcionalidades, para eles depois conseguirem aplicá-las para outros projetos que tenham para fazer. Portanto, os professores, mesmo que saibam da existência da plataforma e mesmo que a usem, isso não se reflete
no facto de eles saberem a usar bem. Bom, concordando com tudo o que foi dito até agora, eu diria que um professor de informática tem de desenvolver certas competências específicas ao seu cargo, para além das competências didáticas e pedagógicas interpessoais, que são transversais a qualquer professor. Tem, obviamente, de ter um especial foco nas competências tecnológicas, e isto passa muito pelo domínio das tecnologias, no sentido de o professor ser capaz de se adaptar, de evoluir. Diria até que este é o principal problema que afeta a área de informática, para além de limitações que possam surgir ao nível estrutural, as condições das salas de aula, por aí fora, como já foi referido. É que esta trata-se de uma área em constante atualização, constante mudança, referindo mais uma vez a questão dos cursos profissionais, para além de às vezes haver poucos recursos. Se queremos que estes cursos sejam relevantes no contexto de mercado de trabalho, é necessário que eles evoluam, os programas, o software que é usado nos mesmos, que esteja em constante evolução, que esteja em constante acompanhamento dos requisitos do mercado de trabalho. E diria que, tendo tudo isto em conta, a principal competência que um professor de informática tem de desenvolver é mesmo esta capacidade de se adaptar às dificuldades que possam surgir no dia a dia, e também de se manter atualizado, de estar em constante aprendizagem, constante crescimento, para acompanhar estas mudanças no setor de informática. Outro ponto muito importante é as tecnologias na escola e a forma como as escolas estão preparadas e se estão preparadas para as ter. Para que toda a gente consiga fazer um bom uso das várias tecnologias, é preciso primeiro que toda a gente tenha acesso. Atualmente, para essa iniciativa, as escolas estavam a fornecer os próprios kits digitais para todos os professores, alunos terem acesso. Pronto, e logo aí dá para todos os envolventes no ensino conseguirem ter acesso às ferramentas, tanto na escola como fora dela. Mas depois, recentemente, agora tem-se feito o inverso, que já se está a começar a retirar nas várias escolas os kits digitais, tanto a professores como a alunos. Portanto, logo aí faz com que os alunos, por exemplo, neste caso, quando vão para casa, mesmo que tenham acesso aos recursos tecnológicos dentro da escola, quando vão para casa já não têm. Portanto, logo aí é um ponto negativo. Outro também tem a ver com a questão que já falada sobre a formação dos professores, que se os professores, para se poder melhorar o uso das tecnologias, os professores e os envolventes têm que ter formação suficiente para a fazer. Portanto, a forma como foi feita, na minha opinião, na questão de entrega dos kits, não considero que tenha sido feito da melhor forma. Eu sei que existe isto por experiências pessoais de professores que comentaram, que muitas dos professores e de alunos que têm os computadores, vários deles também não trazem sequer os computadores para a escola. Tanto os professores não os usam como ferramenta para melhorar as suas salas de aula, para conseguir utilizar a tecnologia para lecionar os seus conteúdos, e também ao mesmo tempo os alunos, muitos deles deixam em casa e passa a ser um computador para eles quando chegam a casa, sejam eles, sejam os pais ou encarregados de educação, estejam a jogar, estejam na internet, estejam a ver vídeos. A mesma questão que no kit da internet, muitos deixam em casa e usam apenas como internet de casa e para não terem que gastar a sua própria. Portanto, eu acho que quando se dá estes kits é uma boa iniciativa, mas se não for implementado toda a formação e também se calhar não for exigido que os alunos e que os professores utilizem esses computadores para conseguirem melhorar as práticas de lecionar e as práticas de aprendizagem, acaba por perder um bocado do efeito que se pretendia. E diria que também por isso, e que o próprio ensino detectou isso,
que o facto de estarem a retirar os kits a todos, nota-se que realmente tem grandes custos e que realmente o que se ganhou em troca não foi suficiente. As tecnologias têm um grande impacto no desempenho e no envolvimento dos alunos. Mas esse impacto depende de como são utilizadas. Quando são bem integradas, as ferramentas digitais tornam as aulas bem mais interativas e motivadoras, o que melhora o interesse dos alunos, melhorando o empenho e as suas atitudes na sala de aula. Por exemplo, uma plataforma gamificada como o Kahoot aumenta a participação e incentiva a competição saudável. Mas o mau uso pode distrair os alunos e dificultar a sua concentração. Além disso, o acesso desigual à tecnologia pode criar diferenças no desempenho. Por isso é que é essencial que as tecnologias sejam usadas de uma forma estratégica para garantirmos que promovem a aprendizagem de forma inclusiva e eficaz. Acrescentaria, Nuno, que o professor de informática, uma das suas funções é mesmo garantir que existe um impacto positivo das tecnologias e no desempenho nesse envolvimento dos alunos. E isso não digo só na aula de informática, mas sim garantir que, com as aprendizagens que os alunos saem da disciplina de informática, que consigam aplicar nas outras áreas curriculares, seja de que forma for, mas que ajudem no desempenho, seja a estudar, seja a realizar atividades. Penso que a melhor forma de um professor de informática lidar com a resistência de outros professores e dos alunos também às tecnologias é com uma abordagem essencialmente baseada em empatia. Ou seja, no caso dos professores, é essencial começar por entender quais é que são os receios que têm, as dificuldades que têm. Como já foi referido aqui, um problema é sem dúvida a falta de tempo para adquirir estas novas competências e muitas pessoas podem se sentir inseguras ou sobrecarregadas com a ideia de incorporar novas tecnologias e novas ferramentas nas suas aulas. Portanto, aqui o professor de informática pode ser um facilitador, pode promover formações com a vertente da personalização, que é também importante, como já foi referido, e mostrar como a tecnologia pode simplificar o ensino e enriquecer as aulas de forma prática e adaptada às necessidades de cada unidade curricular. Quanto aos alunos, diria que o problema não é tanto a sua resistência às tecnologias, diria que é do interesse deles, a integração da tecnologia na sala de aula. O problema será, sim, como já foi aqui referido, a possível falta de acesso à tecnologia fora de aulas e problemas também na estrutura da escola e nas salas de aula que possam dificultar o uso de computadores e outras ferramentas. Cabe à escola resolver isto, obviamente. Da parte do professor, pode-se concentrar naquele que será talvez o principal aspecto, que é a falta de interesse dos alunos no uso da tecnologia para efeitos de aprendizagem. Eles acabam por preferir jogar, ver vídeos e podem não ver sentido ou podem não ver utilidade das tecnologias para fins de aprendizagem. Por isso, cabe ao professor de informática demonstrar como programas educativos, outras ferramentas de aprendizagem, podem ser intuitíveis e ir de encontro ao interesse dos alunos. Desta forma, motivá-los, por exemplo, em vez de jogarem jogos, criar os seus próprios jogos, em vez de verem vídeos, criar e editar os seus próprios vídeos. Portanto, diria que é este o caminho para cativar os alunos numa fase inicial e os motivar a usar as tecnologias para fins de aprendizagem. Concordo completamente com o que tu disseste, Manuel. Ahm, o professor de informática tem que ter uma abordagem empática com os seus colegas e ver uma abordagem customizada para saber quais são as dificuldades, quais são os receios dos seus colegas. Eu até posso dizer um exemplo pessoal que tive numa escola que havia uma visão de certos professores que as aulas deles não precisavam de usar computador, não precisavam usar nenhuma tecnologia,
Isso é o trabalho do professor de informática. Tive num conselho de turma uma professora a abordar-me a dizer: Olha, eles não sabem mexer no Word como deve ser. Não sei se poderias tirar 2 aulas tuas para mexer nisso. E eu tive que ter uma abordagem calma a explicar que não é só o papel do professor de informática em ensinar as tecnologias, que deve ser usado em qualquer disciplina. Por exemplo, essa parte do Word, o professor de português, qualquer professor poderia ensinar. Eles perderam uma oportunidade de abordar as suas disciplinas com as tecnologias que nós temos hoje em dia, que melhora muito, dinamiza o ensino. Diria que para todos os professores, independentemente qual é que é a área curricular que dão, as ferramentas de escrita e ferramentas como o Word e as ferramentas como o PowerPoint, visuais, são aquelas que são mais usadas e que são mais indispensáveis para a maioria das disciplinas. Porque é a partir de lá que conseguem fazer, os professores conseguem fazer os testes, conseguem mostrar apresentações na sala de aula sobre partes da matéria. Portanto, são aquelas que para todos são obrigatórias e essenciais. Digo que também a ferramenta do inovar para aquelas escolas que o têm é, por experiência própria, aquela que é mais fácil de usar para todos os professores. A partir de lá, os professores conseguem escrever os sumários todos, conseguem pôr as avaliações, conseguem até marcar faltas de presença, de material. É o mais intuitivo que, por exemplo, o 360. Estou a falar por experiência pessoal, muito mais intuitivo. E consegue-se lá fazer tudo. Consegue-se fazer atas de reuniões, consegue-se comunicar, também se for-se um diretor de turma, consegue-se comunicar facilmente com o encarregado de educação, por lá, e enviar as informações individuais dos alunos. Portanto, diria que esses são essenciais. Falando especificamente em termos de professor de informática na sua sala de aula, diria que o Google Classroom é muito importante para também facilitar o trabalho do professor, que eles assim conseguem colocar os seus trabalhos lá diretamente. Eu consigo, como professor de informática, ter uma ligação, uma conexão, uma forma de poder comunicar com os alunos, mesmo não estando presente com eles na sala de aula. Também de realçar, por exemplo, eu neste momento, a cada uma das turmas, estou a dar quintos e sextos anos, eu só tenho 45 minutos por semana. Portanto, muitas vezes se eu quiser passar alguma informação extra ou dar alguma nota adicional sobre algo que eu queira esclarecer, o Google Classroom permite que eu tenha esse contacto com os alunos e que eles tenham o mesmo contacto comigo. Diria que neste momento considero que para quintos e sextos anos que os computadores já têm e já deveriam estar equipados com plataformas e programas que os ajudem, de estilo do Scratch, que os deem os primeiros passos sobre a iniciação da programação. Eu acho que é algo que é bastante importante. Normalmente, pela experiência própria que eu tive enquanto aluno e por alguma que eu vejo em várias turmas, a maioria dos alunos ainda não tem a experiência de ter tocado alguma vez em programação. Portanto, eu diria que ter essas ferramentas, seja o Scratch, seja o Tinker, ou até para os mais velhos Python, que permita aos alunos, já estejam instalados, alguns destes programas, que permitam aos alunos já ter, adquirir estes conhecimentos iniciais sobre a iniciação à programação. Queria só acrescentar aqui uma coisa, Ricardo. Não só essas ferramentas que tu falaste, o Word, o PowerPoint, o Inovar, o Google Classroom, o Scratch, mas há umas ferramentas que também são, para mim, são extremamente essenciais. São as ferramentas interativas. Especialmente quando eles são mais jovens, ferramentas tipo como o Kahoot ou o Quiz, para tornar a matéria muito mais dinâmica. São coisas que às vezes professores ignoram e acho que hoje em dia tem que ser, é essencial e indispensável. Porque
há um déficit de atenção, especialmente hoje em dia, dos alunos. Muita informação, muitas ferramentas, multitasking e coisas. As coisas têm que ser mais dinâmicas para eles focarem. Para além das ferramentas que já mencionaram, acho que temos também de referir as ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, que estão a tornar-se cada vez mais relevantes e cada vez mais inescapáveis. Em qualquer disciplina, os alunos vão recorrer a estas ferramentas e diria que, em vez de os dissuadir desse uso, temos de os ensinar a usar estas ferramentas de forma ética e pedagógica. Em informática, aulas de programação, faz sentido ensinar os alunos a fazerem prompts com inteligência artificial, não para fazer tudo por eles, mas para os ajudar a resolver dúvidas que tenham ou dar ideias de como melhorar o seu código. E da mesma forma, noutras disciplinas, a inteligência artificial não deve eliminar a necessidade dos alunos desenvolverem competências, mas sim auxiliá-los, por exemplo, a perceber como melhorar os textos que escrevem. Ou seja, a IA pode ser usada de modo a não prejudicar o pensamento crítico dos alunos e, por outro lado, a promovê-lo e a preparar os alunos para um futuro em que estas tecnologias vão ser, e já estão a ser, parte integrante do seu cotidiano.